Outra regra importante desse capítulo de avaliação é a possibilidade de que seja realizada uma nova avaliação. Portanto, a par daquela avaliação feita originalmente, é possível que se sinta a necessidade de uma nova avaliação. É isso que trata o artigo 873, dizendo fundamentalmente o seguinte: é admitida nova avaliação, inciso 1, quando qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Portanto, o que justifica aqui a nova avaliação é porque aquela avaliação está imprestável. E está imprestável ou porque houve alguma ação dolosa do avaliador que, portanto, praticando o ato maliciosamente, causa um prejuízo à própria execução, portanto, dá à coisa um valor que não é realmente o valor da coisa e, portanto, causa um prejuízo à legalidade, à moralidade do processo, à boa-fé que se deve ter dentro do processo, ou simplesmente o erro. Ele não considerou uma questão importante do bem, tratou o bem, por exemplo, como sendo outro bem, ou na verdade o bem é um bem que tem categoria superior, e esse erro inviabiliza a continuidade da execução, porque o próximo ato é a venda. Portanto, se a gente tiver um valor equivocado, nós vamos ter claramente um reflexo nefasto na alienação. Pode ser que inclusive com prejuízo para o executado, ou eventualmente prejuízo para o exequente. Então, é importante que o bem, quando for a leilão, ele tenha induvidosamente um valor real, dado a coisa penhorada. Então, se houver esse tipo de situação de erro ou dolo do avaliador, evidentemente que a gente deve refazer a avaliação. A segunda hipótese, se depois de feita a avaliação, houve clara majoração ou diminuição do valor do bem. Isso também reflete claramente no leilão. Imaginem, foi avaliado o bem, penhorado uma coisa e avaliado lá no começo da execução. Passou um tempo, agora vai o leilão. E o bem teve absolutamente ou uma redução drástica de valor ou um aumento de valor. Isso tem um reflexo enorme para o leilão. Imagina, por exemplo, que a gente esteja levando um bem a leilão por 12 milhões de reais, que era o valor da época, e houve uma grande recessão econômica e o bem agora vale 8. É óbvio que o leilão vai ser negativo. Ninguém vai comprar por 12 um bem que hoje vale 8. E, portanto, não tem sentido você insistir num leilão que levará um bem à expropriação com um valor completamente superior àquele que é a realidade de mercado. Então, se a gente perceber que o bem teve esse aumento absurdo de valor ou essa redução drástica de valor, a gente propõe para o juiz, portanto, uma nova avaliação. É óbvio que isso eventualmente vai depender de prova. Você então vai juntar os laudos que demonstram que houve um valor, que o bem teve um valor aumentado ou que o bem teve um valor depreciado. Isso depende de prova. Ou então você minimamente aponta essa possibilidade e custeia a perícia que identificará essa variação de valor. A terceira hipótese, quando o próprio juiz, sem que ninguém precise alegar, ele desconfia do valor da avaliação. Portanto, o juiz não se convence do valor da avaliação, acha duvidoso o valor da avaliação e, portanto, o juiz demanda uma outra avaliação. E aí, provavelmente, ou determinando as partes que tragam documentos privados que comprovem esse novo valor, ou simplesmente nomeando um perito para fazer essa avaliação, ok?